de ti, Senhor. Enche-me de ti, Senhor, até transbordar. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar.
derrama tua glória. Oh, enche-nos, Jesus. Eu quero mais de ti, Senhor, até transbordar. Eu quero mais, eu quero mais. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Jesus Santo, que tu cresça mais e mais e eu diminua cada vez mais. Oh, enche-me, Jesus, enche-nos, Jesus, derrama teu fogo neste lugar. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, Jesus. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Santo, Santo tu és, Jesus. Amém. Você que trouxe o seu dízimo, suas ofertas, fica à vontade para trazer, amém? Os envelopes ficam ali atrás, amém? Fica à vontade. Aleluias. Tu és santo, Pai. Tu és santo, Jesus. Aleluias. Santo tu és. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Deus é bom em todo tempo. Queria que você sentisse isso, nós estamos sentindo aqui. É um tempo maravilhoso, onde Deus ele se faz presente no nosso meio. Nós oramos para que Deus possa abençoar você de uma maneira maravilhosa. Queria que você fechasse seus olhos. Eu quero fazer uma oração por você que está na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Deus, por cada irmão que está nos assistindo. Obrigado, Pai, por cada irmã que está nos assistindo. A nossa oração é que o teu poder, ó Pai, alcance cada um nessa noite. Que a tua graça, que a tua cura, que o teu milagre, que a tua salvação reine sobre cada vida presente, Pai. Abençoe nossos irmãos, ó Pai. Vá de encontro ao trabalho, a família, a casa, a rua, cada bairro para essa cidade. Abençoa o teu povo, vá de encontro para o hospital, o presídio.
Vá de encontro, ó Pai, a cada um, Senhor. Os poderes, ó Pai, executivos, legislativos, ó Pai, judiciário. Promova o teu milagre, a tua cura. Direciona, Pai, essa cidade. Nós declaramos, ó Pai, que essa cidade de Passos pertence a Ti, Senhor. E nós, como igreja, nós queremos pedir que o Senhor abençoe de uma maneira poderosa, Pai. E abençoe profundamente cada um que está nos assistindo nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Continua louvando a Deus conosco em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos Pega suas mãos mais alto que você puder nessa noite, amém? Vamos continuar louvando esse Deus maravilhoso que está aqui nesse lugar.
Queria que você entronizasse a Deus nessa noite. Ofereça a Ele sacrifícios de louvores. Ofereça a Ele a sua adoração, amém? Ofereça a Ele o seu louvor nessa noite. Chama a atenção de Deus nesse lugar, amém, igreja? Vamos juntos em uma só voz dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é adorado nesse lugar. Te damos honra, Senhor, te damos glória. Teu é um poder, ó Deus, para sempre, amém. Aleluia, cante isso, te damos. Te damos Cante isso. Cante isso. Teu é o poder. Cante isso. Pega sua voz e cante isso. Te damos Te damos glória. Te damos glória. Teu é o poder. Para sempre, amém. Pra sempre, amém. E então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir Quero ouvir o som do dos céu. céus, tua glória. E então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. O nosso coração, o teu altar, Senhor. Aqui está uma terra sedenta pela tua chuva. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és adorado nesse lugar. Seja bem-vindo, Senhor, no nosso meio. Contempla a tua igreja, Pai. Contempla o teu povo nessa noite, que te adora, que te exalta. Aleluia. Que você veio oferecer para Deus nessa noite? Qual é o seu grau? Qual é o seu grau de intensidade? Será que nós viemos aqui nessa noite para dar glórias a Deus, como foi cantado aqui? Será que nós somos chamados para exaltar esse nome maravilhoso, que é esse Deus que fez os céus e a terra? Qual é o nosso grau de intensidade? Qual é a nossa motivação? O que nós realmente viemos oferecer a Ele nessa noite? O que nós viemos oferecer a Ele nessa noite? Que o nosso louvor possa subir como incenso agradável às narinas do nosso Deus nessa noite. Aleluia. Ei, cara lá, suie, cara lá. Tu és digno de honra, Senhor. Aleluia, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais da Tua presença. Aleluia. Esse culto é para Ti, Senhor. Tudo é para o Senhor, Pai. Tudo é para Ti, Senhor. Tudo é para Ti, Senhor. Que Tu seja entronizado, glorificado nessa noite. Nós não venhamos ir embora do mesmo jeito que nós entramos.
Deus, cura pessoas aqui hoje, Pai. Cura enfermidade no físico. Promova cura nessa noite, Pai. Nós repreendemos, ó Pai, toda enfermidade. Toda enfermidade nessa noite, Deus, que cai por terra em nome de Jesus. Nós repreendemos nessa noite, Pai, a depressão, a angústia, o desânimo espiritual, Senhor, a fadiga espiritual. Deus, nós não aceitamos, ó Pai amado, que nada possa impedir o Teu agir, Senhor. Nós não aceitamos, ó Deus, que nada impeça o nosso louvor a Ti nessa noite, ó Deus. Que haja, Pai, uma atmosfera de adoração, uma atmosfera, Deus, de liberdade, Pai, de alegria, 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 alegria. Oh, Senhor, flua, Senhor, flua. Flua, 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 flua. Adora o Senhor, igreja. Adora a Deus, adora a Deus, adora Ele. Canta a Ele. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente. Obrigado, Deus, por cada irmão, por cada irmã. Abençoe cada família aqui representada. Abençoe esta obra, Pai, seja presente nesta obra, conduzindo, direcionando. E que hoje, Senhor, a Tua cura possa chegar, Senhor, aonde precisa. Que a Tua restauração espiritual possa chegar aonde precisa. Que o Teu avivamento, Deus, possa vir sobre nós. Que a Tua nuvem de glória, Deus, continue pairando sobre nós, Senhor. Que seja um tempo, Pai, de rompimento. Um rompimento, Pai, espiritual. Um rompimento, Senhor, numérico. Um rompimento, Senhor, de intimidade contigo. E cada vez mais possamos, ó Pai, diminuir. E o Senhor crescer. O Senhor ser exaltado. O Senhor ser glorificado. O Senhor aparecer, Pai. Apareça, Pai. Apareça. Apareça, Senhor. Assim como João Batista um dia disse: importa que Tu cresças e nós diminuamos. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor com muita alegria, amém? Vamos aplaudir mais forte, igreja, que é para o nosso Deus. Ele merece, Ele é digno de receber adoração e louvores, honras, honra e glória pertence a Ele. Que maravilha! Ele é bom em todo o tempo. Queria que você, sem perda de tempo, ainda de pé, pudesse abrir a Bíblia comigo nessa noite, na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 3, amém? Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3. Deus está aqui nesse lugar. Quantos aqui podem sentir Deus nessa noite? Amém? Ele está aqui nesse lugar. Graças a Deus. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Aquele ou aquela que encontrar, diga amém. Amém. Deus abençoe você na sua casa, aonde você estiver, no seu trabalho. Você que está nos assistindo nessa noite, quero convidar você a compartilhar essa live. E você que está aqui nessa noite, vamos ficar sintonizados, porque Deus tem uma palavra para o nosso coração, amém?
Segunda Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Bem, todos encontraram? Diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio parecer o mundo naquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém? Podeis vos sentar em nome de Jesus. Graças a Deus por essa palavra. Mas aqui nós vemos aqui um texto que o apóstolo Pedro, ele explica de uma maneira bem sucinta e direta em relação a tudo que Jesus tinha ensinado para eles. Pedro esteve com Jesus há aproximadamente 3 anos, ouvindo, aprendendo, crescendo em graça, tendo experiências profundas com Deus, em dado momento experiências dolorosas, experiências profundas que colocou ele na parede, e Deus ele pôde realmente mostrar para Pedro que tudo que Deus tinha ensinado através de Jesus, iria acontecer. E as palavras que Pedro tinha ouvido de Jesus, ele aqui em sua epístola, ele manifestou para toda a igreja, para as igrejas espalhadas pelo mundo, em relação à volta de Cristo. Amados irmãos, este acontecimento da volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, é um momento tão aguardado, é um momento tão esperado, é um momento onde traz uma expectativa. As pessoas que servem a Deus de coração, elas se alegram por isso, porque elas sabem que a segunda vinda de Cristo será um tempo maravilhoso, aonde Jesus vai vir julgar os vivos e os mortos, e levarão e os vivos e os mortos que adoraram a Deus, que serviram a Deus, que amaram a Deus em todo o tempo. Essas pessoas estarão morando com Ele por toda a eternidade. E a tristeza de muitos que vivem no pecado das coisas do mundo, para essas pessoas é algo que elas não querem que aconteça, a segunda vinda de Cristo, porque elas sabem que quando Jesus voltar, elas receberão a sua recompensa.
Amados irmãos, e nós precisamos esperar com uma grande expectativa a volta de Cristo. Não com tristeza, mas com alegria. Porque nós sabemos que aonde nós estaremos com Deus, e o seu Filho que está à destra dele, haverá alegria. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Mas estaremos em um lugar, amados irmãos, onde nós estaremos adorando a Deus por toda a eternidade. Amados irmãos, e que isso nós possamos almejar por isso. Que isso venha trazer esperança no nosso coração. A esperança, amados irmãos, de um dia estar com Deus. E é isso que é a mola propulsora, é isso que faz a gente vir a Deus com alegria, com gratidão. Que cada vez mais possamos ter um compromisso com Deus em relação à nossa obediência a Ele, em relação ao nosso amor por Ele, em relação à nossa devoção a Ele. Nós não podemos adorar a Deus, meus irmãos, com medo da sua condenação. Aonde nós iremos, as pessoas que não obedecê-lo, serão lançados num lago de fogo. Não, precisamos amar a Deus por aquilo que Ele é. Não com medo de que Ele vai nos julgar, não com medo de nós sermos aniquilados, destruídos, não. Mas por amor a Ele, porque Ele derramou a sua graça sobre nós, porque o seu amor tem nos alcançado, porque a sua graça tem nos alcançado. Interessante que quando Pedro escreveu essa epístola, Pedro estava despertando toda a igreja espalhada pelo mundo em relação à volta de Cristo. Porque como nós lemos aqui, entre o versículo 1 até o versículo 4, Pedro vai relatar algumas situações que estavam acontecendo naquele momento, aonde que estava se levantando muitos falsos profetas, e esses falsos profetas estavam trazendo, sabe, um pensamento totalmente fora dos padrões. Eles estavam colocando na cabeça das pessoas que Jesus não iria voltar. Eles estavam colocando na cabeça deles que o tempo estava passando e nada iria acontecer. Se eles estavam aguardando a Deus, a volta de Cristo era algo que desnecessário. Era algo que eles não precisavam fazer, porque a vinda de Cristo não seria iminente. Mas pelo contrário, os profetas tinham ensinado, os profetas tinham transmitido a vinda do Messias, a chegada do Messias, e muitos não estavam dando crédito. Então Pedro vem com esta epístola aqui reforçar em relação a isso. Interessante que o verso 13 e o 4, ele vai dizer sobre os escarnecedores, né, que vão dizer que Cristo iria voltar, que Cristo não viria julgar a humanidade. E esses falsos profetas, eles minavam a fé das pessoas. Eles jogavam um balde de água fria nas pessoas para que elas não pudessem aguardar com esperança a volta de Cristo. Eles colocavam uma mente totalmente uma mente retrocesso, uma mente que trazia um retrocesso para eles. Sabe, que trazia, sabe, uma falta de fé, uma falta de esperança no coração deles. E muitos desses estavam se perdendo. E muitos desses, meus irmãos, estavam se esfriando espiritualmente, porque eles não tinham mais esperança. O foco que eles tinham antes tinham acabado. A esperança que eles tinham antes tinham acabado, porque pessoas estavam chegando para minar a fé deles. Falsos profetas estavam tirando o foco deles. Interessante que Pedro escreveu essa carta aqui. Deus abençoe. Entre 70 a 80 anos depois de Cristo. E interessante que ele escrevendo essa carta para as igrejas espalhadas pelo mundo. É tão interessante que encaixa nos dias de hoje, não é verdade? São tantos falsos profetas que minam pensamentos errôneos. Porque esses falsos profetas aqui do momento aqui que Pedro estava falando, eram homens que estavam pregando uma vida terrena, uma vida passageira. Que eles não deviam se importarem com a vida do porvir, com o que iria acontecer com eles no futuro, com a segunda vinda de Cristo. Então eles pregavam um evangelho que iriam desfrutar de tudo que estava acontecendo na terra, todos os prazeres possíveis. Então os falsos profetas, eles chegavam e colocavam uma mentalidade totalmente diferente para eles. E eles abraçavam essa ideia. Eles amavam o mundo, eles se lameavam com as coisas do mundo, abraçavam tudo que o mundo tinha para oferecer, e a esperança deles ia embora dia após dia.
Mas depois Pedro continua dizendo que, a partir do versículo 5 aqui, ele vai dizer que assim como o dilúvio morreram muitas pessoas afogadas, a segunda vinda de Cristo também, muitas pessoas também iriam ser queimadas pelo fogo. E o sentido real aqui é o lago de fogo, aonde há choro, aonde há ranger de dente, aonde há dor. Não tem como você correr para um lado para se esconder. Você vai correr para onde? Vai gritar para quem? Porque não vai ter mais saída, não vai ter mais solução, não vai ter mais fiança, não vai ter mais para onde você ir, não vai ter mais você pagar uma carta de euforia para você ser liberto, não. Quando Jesus voltar, meus irmãos, como eu disse no início aqui, é o maior acontecimento que nós aguardamos por esses dias. Lá em Mateus 24, ele vai relatar um pouco da sua segunda vinda. Ele vai dizer que assim como o raio sai de um lado para o outro, na extremidade da terra, um estrondo muito grande, ele virá com os seus santos anjos em glória para julgar a humanidade. E aqui, entre o verso 5 e 7, vai dizer que as pessoas que desobedeceram a Deus, que andaram segundo o percurso deste mundo, eles morreram afogados pelo dilúvio. Eles não obedeceram a palavra de Deus. O mundo estava tão caótico, tão pecaminoso. O mundo estava tão em trevas, amados irmãos, que Deus ele teve que trazer o dilúvio para aniquilar a muitos que estavam totalmente fora dos padrões. E Pedro disse isso. Assim como muitos morreram no dilúvio, assim como muitos morreram afogados por não obedecer a palavra de Deus, por não aguardar a vinda de Cristo, porque a arca também representa Cristo. Ela veio para salvar. Ela veio para salvar os eleitos de Deus, aqueles que estavam andando segundo a vontade de Deus, que era Noé e sua família. E a arca, que é Cristo, estamos aguardando essa arca chegar também, para salvar aqueles que obedeceram a Deus, que amaram a Deus em qualquer circunstância. E assim como a água afogou muitas pessoas, trazendo a morte, o fogo também virá, para aniquilar a muitos, para destruir a muitos que não obedeceram às leis de Deus. E por isso que Pedro estava alertando a igreja: gente, vocês precisam não dar ouvidos aos falsos profetas. Vocês não precisam andar segundo o percurso do mundo. Vocês precisam guardar a esperança da volta de Cristo, porque a volta de Cristo nos traz esperança de dias melhores. Pedro estava entendendo o que estava acontecendo naquele tempo. Muitos minando a fé das pessoas, muitos trazendo uma nova filosofia às pessoas. Mas ele começou a alertar a igreja naquele tempo sobre a segunda vinda de Cristo, que assim como as águas do dilúvio destruiu muitas pessoas, o fogo também vai destruir muitas pessoas também, que desobedecerem, que andarem fora dos padrões. Eu te pergunto nessa noite, como nós temos andado? Vou me incluir também, como nós temos andado? Amados irmãos, será que nós temos prazer? Será que nosso coração tem esperança pela volta de Cristo? Ou será que o nosso coração, a gente pede: Deus, por favor, não envia Jesus, porque se Jesus voltar hoje, eu infelizmente serei lançado no lago de fogo. Ao longo da história, a nação de Israel, ela apresentava ou ocorria muitas situações dessa forma. Deus levantava profetas, Deus levantava homens que o serviam, que era a boca dele para anunciar algo novo para a nação de Israel. E quando a nação de Israel não ouvia o que Deus tinha para falar com eles, Deus permitia que outras nações pudessem assolar Israel. Deus permitia que muitas nações roubassem Israel, pegassem os despojos de Israel, roubassem as riquezas de Israel, roubassem as plantações, as colheitas de Israel devido à desobediência. Amados irmãos, quando nós não obedecemos, nós colhemos os frutos. Não pense você que são frutos bons, mas frutos amargos, devido à desobediência. E sabe por que Pedro ele alertou a igreja naquele tempo? É para que o juízo de Deus, o grande dia de Deus, quando esse grande dia chegasse, eles pudessem estar preparados. Nós sempre temos falado aqui, meus irmãos, desses dias, sobre preparação.
você organizar a sua casa, a sua vida, porque a volta de Cristo é iminente. É iminente. O quadro que nós estamos enfrentando nesses dias já é um alarde já de que se aproxima a vinda de Cristo. Terremotos. Essa semana houve um terremoto que atingiu principalmente o litoral brasileiro, o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, o litoral paulista. Eles sentiram o tremor. Nós podemos ver nos noticiários os abortos, pai matando filho, filho matando pai. Aqui em Passo, semana passada, um sobrinho matou o tio por um pedaço de pão que estava em uma geladeira. Então, amados irmãos, são tantas situações que nos mostram que precisamos ficar em alertas, porque a volta de Cristo é iminente. E nós, como igreja, precisamos estar preparados, precisamos estar posicionados para aquilo que Deus sempre vai fazer na nossa vida. Precisamos, amados irmãos, estar preparados porque pode acontecer. Porque o próprio Jesus disse lá em Mateus 24, no versículo 29, se não me falha a memória aqui, ele disse que nem os anjos sabem, nem ele sabe a hora que ele vai voltar, mas somente o Pai. Marcos também vai dizer isso também, Marcos 3:32. Então ninguém sabe a hora, somente o Pai. E por isso que Jesus alertou, por isso que Pedro alertou também, para a gente ficar em alerta, em preparação, na brecha, porque a volta de Cristo é iminente. Não podemos ficar vivendo de fábulas, não podemos viver um evangelho superficial, porque a volta dele é iminente. E aqueles que obedecerem até o fim, o próprio Jesus falou, aquele que obedecer até o fim será salvo. Guarde para que ninguém roube a sua coroa, que está preparada para nós. Precisamos estar preparados, amados irmãos, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que buscar o Senhor até o fim será salvo. Aquele que renunciar tudo e buscar a Deus até o fim será salvo. É por isso, amados irmãos, que Deus nos trouxe aqui hoje para esse tempo de preparação. Para onde nós vamos correr? Vamos correr para onde? Vamos gritar para quem no grande dia do Senhor? Assim como é separado os bodes das ovelhas, Cristo vai nos separar também no grande dia. Ah, meus irmãos, será um dia estrondoso. Será um dia onde haverá alegria para alguns e tristeza para outros. Será um dia de grande estrondo nos céus. Um dia onde as trombetas irão soar, anunciando a volta do Messias para julgar a humanidade. É onde está a nossa mente, e é onde está o nosso coração. Amados, será que nós não preocupamos com os nossos conhecidos, parentes e amigos que poderão ser lançados no lago de fogo? Será que nós não temos amor por esses, sabe, de olhar para ele e falar assim, ele está em pecado, eu preciso ser uma ponte até Deus, eu preciso levá-lo até Deus, porque ele não pode ir para o lago de fogo. Amados irmãos, como as pessoas estavam tão esquecidas, estavam tão sonolentas espiritualmente, eles não preocupavam com a volta iminente de Cristo. Muitos de nós nos encontramos desse jeito. Muitos estão morrendo, muitos estão depressivos, muitos estão contraindo suicídio, muitos estão morrendo e nós não estamos fazendo nada. Nós não estamos movendo nada, movendo em coisa alguma, porque estamos como essas pessoas estavam aqui no contexto de Pedro. Estavam sendo levados por falsos profetas, estavam sendo levados por coisas terrenas. Será que nós não amamos nossos pais ao ponto de falar do amor de Deus para eles? Será que nós não amamos nossos irmãos de sangue, biológicos? Será que nós não amamos eles ao ponto de nós falarmos do amor de Deus para eles? Será que você não ama o seu vizinho, de ver o seu vizinho se perder nas drogas e no alcoolismo, e você olhar e fazer vista grossa, não fazer nada? Será que você vê o seu amigo de escola, de trabalho, passando por problemas na sua casa, e você não puder fazer nada, não querer fazer nada, fazer vista grossa para isso? Será que nós não nos preocupamos do grande dia do Senhor na vida dele? Será que nós não amamos nossos parentes ao ponto de nós compartilhar o amor de Deus com eles? Quanto egoísmo, amados, que muitas vezes carregamos.
A palavra do Senhor diz, um dos mandamentos da lei, os mais importantes que resume a lei, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos resumem a lei de Deus. É você amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Você vai demonstrar que ama o seu próximo com atitudes. Ninguém que ama, diz que ama, ele consegue transmitir esse amor somente de palavras. Mas o amor, ele é carregado, ele é entrelaçado com atitudes. Que amor é esse que nós estamos tendo por Deus, pelo nosso próximo, ao ponto de nós sermos egoístas espiritualmente? Aonde nós queremos chegar, igreja? Aonde nós vamos chegar? Versículo 8 e 9. Olha só o que Pedro vai dizer aqui, resumindo. Um dia é como 1000 anos para Deus, e 1000 anos é como um dia. Deus não retarda a sua promessa. Deus não retarda. Foi isso que Pedro falou para a igreja espalhada pelo mundo, que 1000 dias para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Por que Pedro falou isso aqui para eles? Porque eles já tinham esfriado na fé. Eles já tinham perdido a esperança da volta de Cristo. O amor deles não era como antes. O amor deles não era como antes. E eles foram tão envolvidos pelo percurso do mundo, que eles não queriam mais aguardar a vinda de Cristo com esperança. Eles não estavam mais preparando a sua vida para a volta de Cristo. Eles não estavam mais preocupando com o que iria acontecer com eles depois da volta de Cristo, depois do grande dia do juízo final. Eles não estavam mais preocupados, porque o coração deles estavam tão cheios deste mundo, que eles não queriam mais. Ah não, os profetas do passado falou que o Messias viria. Ah, Jesus falou que ele iria voltar, mas até hoje não voltou. Para que então servir a Deus? Para que então me posicionar como cristão? Para que então participar das reuniões? Para que então buscar a Deus, sendo que nada acontece? Eu não vejo uma luz, eu não vejo uma resposta, eu não vejo nada acontecer. Eu oro, eu vou aos cultos e nada da minha vida mudar. Muitos pensam assim, e muitos também pensavam assim no contexto de Pedro. Muitos pensavam assim. E esta é uma grande estratégia do inimigo, uma grande estratégia, que é minar a nossa fé, que é tirar a nossa esperança, que é minar o nosso amor pelo Senhor, que é tirar o nosso foco, que é tirar a nossa confiança em Deus, que é tirar o nosso coração esperançoso nas promessas de Deus. É isso que muitas vezes o inimigo das nossas almas faz, irmãos. E quantos têm ido? Quantos têm pegado carona nisso? Quantos têm procurado mais não se preocupar com o que vai acontecer com elas quando elas fecharem os olhos, quando elas dormirem no Senhor? Mas hoje Deus nos trouxe aqui para alertar cada um de nós, para alertar a nossa vida, para fazer a gente entender o nosso grau de compromisso com Deus, para mostrar para nós qual tem sido a nossa motivação. Porque muitos, com certeza, se eles tinham abandonado a sua fé, era porque a motivação deles não estava em Deus, a esperança deles não estava em Deus. Sabe por que muitas vezes, amados, nós se frustramos na nossa fé, na nossa vida espiritual? É porque a nossa esperança não está em Deus, o nosso amor não está em Deus, a nossa alegria não está em Deus. Pelo contrário, tudo está entrelaçado com as coisas do mundo. Por isso que muitas vezes nós não damos continuidade, nós não prosseguimos, nós não batalhamos, nós não prosseguimos em fé, porque o nosso coração, a nossa esperança não está na volta de Cristo, está em nossos talentos, está em nossa filosofia de vida, está naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, naquilo que eu sei que é certo, que é errado. Mas aqui Pedro vai dizer, assim como 1000 anos, é como um dia para Deus, e como um dia como 1000 anos, ou seja, Deus não retarda a sua promessa, amém? Ele não retarda. Quando Deus promete alguma coisa, amado, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é fiel. E se Deus disse que Ele vai enviar o seu Filho novamente aqui na terra, Ele vai enviar. Ele vai enviar.
Então, independente do que você está passando, independente de qualquer situação, você precisa entender que Jesus vai voltar. Você precisa entender que você precisa continuar, sabe, batalhando, desbravando. Você precisa continuar servindo a Deus com alegria e fervor. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Somente o Pai que está no céu sabe o dia e a hora. Depois Pedro vai dizer aqui também, para nós aguardarmos, porque como 1000 dias é como um dia para o Senhor e vice-versa, precisamos aguardar a promessa da volta de Cristo. E Jesus virá também, amados. Amém? Quem está me acompanhando? A vinda de Cristo virá quando o Evangelho for pregado a todas as nações, a todas as tribos, todos os povos. Ele disse isso, Jesus disse isso em sua palavra. E quando nós olhamos para as redes sociais, nós vemos o mundo inteiro conectado. O mundo inteiro, as igrejas do mundo todo pregando. E isso está acelerando a volta de Cristo. Porque muitas pessoas não tinham acesso ao Evangelho. Por um simples aparelho, elas podem assistir um culto. Eu tenho visto, eu tenho amigos nos Estados Unidos que assistem às lives, curtem as lives. Eu tenho amigo na Suécia que curte a live para você ver aonde chega, como está a tecnologia. Estamos aqui transmitindo essa live aqui, pessoas do mundo todo estão nos vendo. Para vocês verem como tem abreviado, a tecnologia veio para abreviar a volta de Cristo. Podemos ver isso, porque o próprio Jesus disse isso, que ele voltaria, quer dizer, que quando o Evangelho fosse pregado para o mundo todo, poderíamos ficar preparados para a volta dele. E isso está acontecendo. E isso mostra também, igreja, que precisamos ficar preparados. Precisamos estar atentos pela volta de Cristo. Amém, igreja? Amém? Precisamos ficar atentos em relação a isso. Porque a volta de Cristo é iminente. Depois do verso 10 ao 13 aqui, vai dizer que Deus não tarda a sua promessa. Ele não tarda a sua promessa. Ele não tarda. Apesar que para muitos está demorando. Apesar que para muitos, muitas vezes, até mesmo o que estamos passando no nosso contexto de vida, talvez possa demorar o que estamos esperando. Mas eu quero dizer para você que Deus não retarda tudo no tempo dele. Tudo vai acontecer no tempo de Deus e não no nosso. Porque o nosso Deus que controla tudo, igreja. Tudo está nas mãos dele. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é dele. Ele é o nosso Deus que controla o tempo, as estações. Ele que controla a chuva, o cessar da chuva. Ele controla tudo. Ele controla o batimento do seu coração. Ele controla as vezes que você sente algo para levá-lo até Ele. Ele controla tudo. Tudo que você pensar, Deus está controlando. Então Ele não vai tardar na sua promessa. Em breve Ele enviará o seu Filho para julgar a humanidade. E que nós possamos estar preparados para isso. Que possamos estar posicionados como filhos, como discípulos, como seguidores de um mestre. Amém? Que possamos estar preparados para isso. Que possamos estar preparados para isso. Interessante que Pedro vai dizer aqui também, no versículo 14, algo maravilhoso. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos para ser desachados por Ele, em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Está vendo aqui o alerta de Pedro para eles? Amados, para que vocês possam estar irrepreensíveis, para que vocês venham ser achados em paz, sem mácula. Por isso que eu falei no início, a volta de Cristo será um evento, para alguns um momento triste, e para alguns um momento de alegria. Por isso que Pedro falou aqui, que o coração de vocês tenha paz, que as vestes de santidade venham estar sem mácula, sem sujeira alguma, que vocês possam estar em santidade em Deus, aguardando a volta de Cristo, que vocês possam se empenhar a obedecer a palavra de Deus, que vocês possam se empenhar em amar o Senhor com toda a força e entendimento,
para que o coração de vocês possa estar portado de paz, e que Ele possa nos encontrar, assim como Deus disse para Jesus, quando Jesus estava para ser batizado nas águas: eis meu filho amado em quem eu tenho prazer, eis meu filho amado em quem eu me comprazo. Que Deus possa olhar para nós no grande dia e enxergar pessoas assim: eu me agrado dele, eu me agrado dela, eu me agrado dos atos que ele tem, que ela tem. Eu me agrado pelo fervor que ele tem em meditar em minha palavra, em me obedecer, em me buscar, em me amar de todo o coração. Que possamos ser achados em Deus assim, irmãos. Que nós não venhamos ser achados o contrário disso que eu disse, o contrário do que eu falei aqui agora. Pela voz de Cristo, nós não venhamos nos encontrar com as vestes sujas, com as vestes todas manchadas, com o coração atônito, com ansiedade, com perturbação, com amor e apreço pelas coisas do mundo. Não, amados, que possamos ser encontrados com um coração puro em santidade. Amém? Porque a volta de Cristo é iminente. Ele está voltando, igreja. Ele está voltando. Prepare-te, igreja, para se encontrar com o Senhor. Prepare-te para ter um encontro com o Senhor. Prepare-te para ver o Senhor face a face. Prepara-te para ter um encontro real com Deus, eminente. É um momento, amados, de preparação, de arrependimento e santidade. Interessante que o versículo 15 vai dizer o seguinte: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em outras epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e sensíveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Está vendo aqui? O próprio Pedro reconhecendo a inteligência e a sabedoria que Deus tinha dado para Paulo. Ele dizendo que muitas coisas que Deus tinha revelado a Paulo eram algumas coisas difíceis de entender. E muitos estavam fazendo vista grossa, muitos não estavam entendendo. Mas esses que não estavam entendendo, eram esses que não estavam nos planos de Deus, pela salvação eterna. Mas você que está aqui nessa noite, Deus possa abrir o nosso entendimento, amém? Que Deus possa abrir o nosso entendimento nessa noite, para nós entendermos qual é o nosso propósito. Estava falando com um amigo hoje, a gente trocando algumas figurinhas em relação à caminhada em Deus, né? A gente tem aprendido muitas coisas com Deus, Deus tem nos ensinado muitas coisas, e nós comentamos aquilo que nos faz permanecer na presença de Deus, porque muitos amigos que começaram com a gente, esses amigos pararam, esses amigos, alguns morreram, outros foram para o pecado, estão no mundo, servindo neste mundo de pecado, e alguns continuam servindo a Deus conosco. A gente comentando sobre isso, é o que Pedro estava dizendo aqui. Muitos não deram ouvido, muitos não deram crédito ao que Paulo tinha dito. Pedro falando aqui, né? Muitos não deram crédito ao que Paulo tinha dito. Eles levaram tudo, entre aspas, aqui um vocabulário bem fácil, eles levaram a brincadeira. Eles não queriam entender, assimilar o que ele estava dizendo para eles. Mas aqui, entre o versículo 14 e 17, nos mostra que precisamos esperar no Senhor e viver uma vida reta, estudando a palavra e crescendo em Deus em todo momento. Crescendo um degrau em Deus todos os dias. Porque aqueles que foram chamados por Deus, irmãos, essas pessoas querem crescer um degrau todos os dias. Ela não se acomoda, ela não se fecha, ela não quer ficar levar uma vida, sabe, pacata, uma vida de mesmice. Ela quer crescer um degrau cada dia mais. Eu sempre falo isso aqui, ela procura viver o hoje melhor do que ontem, e o amanhã melhor do que hoje, e assim sucessivamente, crescendo dia após dia, tendo experiências com Deus, amando a Deus, sabe, tendo encontros com Deus pela manhã. É isso, amados. Aqueles que foram achados em Deus, eles querem crescer um degrau cada dia mais, porque eles aguardam a volta de Cristo com esperança. E para finalizar no versículo 18 vai dizer assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória
tanto agora como no dia eterno. Crescer na graça e no conhecimento. Crescendo em graça, orando a Deus. Crescendo em graça, estudando a palavra de Deus. Crescendo em graça, consagrando jejuns, vivendo em santidade, buscando ler bons livros. Isso é crescer em graça. Crescer em graça, na verdade, seria a parte nossa em oração a Deus, a nossa parte de consagração a Deus, em conhecimento, a palavra de Deus, bons livros. É você crescer cada dia mais em Deus. Você unindo essas coisas, a leitura, a meditação na palavra, a oração, a consagração. Quando nós unimos tudo isso, meus irmãos, nós estaremos caminhando no centro da vontade de Deus. E é por isso que Deus trouxe você aqui hoje, para despertar o seu coração, para alertar você pela volta de Cristo. Aqui Pedro vai dizer também, ele vai dizer que Jesus, o próprio Jesus disse isso também em Mateus 24. Depois Pedro vai dizer isso aqui em sua epístola, que Jesus vai voltar como um ladrão. Interessante que o sentido real da raiz da palavra ladrão aqui no grego é como se fosse aquele ladrão sutil. Porque existem dois tipos de ladrão, né? Ladrões. Aquele ladrão que vai roubar você na cara dura, que vai apontar para você, vai assaltar você. E aquele ladrão que fez como fez Judas. Ele foi com um sapatinho de algodão, quietinho, sem dar alarde, sem mostrar que estava chegando. O sentido real aqui de ladrão aqui, que Jesus dizendo que ele vai voltar como ladrão, é esse ladrão. Ele vai voltar sutil, inesperadamente. Ele vai voltar inesperadamente, quando ninguém estiver esperando. Então por isso que é o momento de a gente se alertar para isso, de você se preparar para a volta de Cristo. Porque se eu perguntar para você aqui hoje, quem quer morar com Jesus e Deus por toda a eternidade, levanta a mão, todos vão levantar as mãos. E se eu perguntar aqui, se alguém aqui quer morar, ou seja, se alguém aqui quer ser lançado para o lago de fogo, onde há choro, ranger de dente, ninguém aqui vai querer levantar a mão. Se eu perguntar quem quer ir para lá, ninguém. Mas o mais interessante, amados irmãos, que nós não queremos ir para o lago de fogo, mas nós também não queremos obedecer a palavra de Deus. Nós não queremos seguir a vontade de Deus, nós não queremos fazer a vontade de Deus. Então, como nós queremos morar com Deus em eternidade, nós não fazemos a vontade dele. Foi o que Jesus disse: aquele que é meu discípulo deve me seguir, aquele que é meu discípulo deve me amar, aquele que é meu discípulo deve renunciar a sua vida por amor a mim. Aquele que não me segue, não abandona tudo para me seguir, não pode ser meu discípulo. Foi isso que Jesus falou, amados. Eu acho que não é algo incoerente nós dizemos que nós queremos morar a eternidade com Deus e nós não obedecemos a sua palavra. Aquilo que é bom todo mundo quer, estar bem todo mundo quer, viver com alegria eterna todo mundo vai querer viver. Mas o mais importante, irmãos, é viver segundo a vontade de Deus, é viver uma vida de preparação, uma vida alerta para a volta iminente de Cristo. Eu poderia falar muitas vezes aqui para você nessa noite que Deus está com um caminhão de bênçãos para você, que Deus está com um caminhão de promessas para você, mas eu vejo que não faz sentido dizer isso para você, sendo que você não está com o coração preparado para isso. Sim, você precisa estar esperançoso para muitas bênçãos que Deus tem para derramar na sua vida, mas o mais importante, aquilo que tem que ser primazia, que é a volta de Cristo, ela possa queimar no seu coração. E quando você pensar nisso, você possa ter esperança e alegria, devido à sua conduta diante de Deus. Que você venha ter uma vida, que você venha ter uma conduta excepcional na presença de Deus, amém? Uma conduta coerente, uma conduta reta, uma conduta pura de santidade, para que nós não venhamos ser separados, assim como é separado o bode das ovelhas, amém? Que Deus possa abençoar você nessa noite, que essa sua vinda aqui hoje possa preparar você, sacudir o seu coração, colocar você na balança, e você entender qual o seu papel até aqui, o que você tem lançado até aqui, qual é a semente que você tem lançado aqui nesses dias, qual é a semente, o que você tem feito,
para agradar o coração de Deus? Queria que você refletisse nisso nessa noite. O que eu tenho feito que tem agradado o coração de Deus? Será que as minhas atitudes têm sido uma atitude que é esperança na volta de Cristo? Será que a minha atitude tem sido uma atitude que agrada o coração de Deus? Amém? Deus possa ministrar no seu coração nessa noite. Queria que você se colocasse de pé. Queria que você se colocasse de pé. Nós vamos cantar mais um louvor aqui. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Eu queria que você se desligasse, tá? De tudo que você viveu nessa semana. Eu queria que chamar o ministério de louvor aqui em cima para a gente cantar um louvor. Eu faço um convite para você nessa noite, para você se desligar de tudo que você viveu nessa semana, e você vai falar para Deus: Deus, a partir de hoje eu quero ser diferente. Amém? A partir de hoje eu quero ser novo. A partir de hoje eu quero ser tocado por Ti. A partir de hoje eu quero ser inflamado por Ti. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Não olhe para mim. Sabe, não fique com pressa de ir embora. Eu quero convidar você nessa noite a convidar o Senhor para visitar você nesse lugar. Eu quero convidar você nessa noite a orar ao Senhor, a orar a Deus para aquilo que Deus pode fazer sobre você nessa noite. É um momento, irmãos, de preparação pela volta de Cristo. A volta de Cristo será iminente. Ele virá quando as pessoas menos esperar. E quando Ele nos achar, possamos estar portados de santidade, portados de obediência, portados de uma vida reta que agrada o coração dEle. Aleluia. É tempo, irmãos, de crescimento espiritual. Vamos cantar ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Vamos celebrar o Senhor. Fale com Deus em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Aleluia. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Com teu sacrifício eu já posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo a tamanha vontade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça em pouco na Deus. Adora a Deus essa noite. Não tem interesse, não quer nada em troca da vontade boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço do nosso
presença maravilhosa. Oh, Deus. Oh, meu Pai, aleluia. Dá vontade de ir embora, Senhor. Oh, aleluia. Sopra, Senhor, sobre nós. Sopra, Senhor, sobre nós essa noite. Agora o Senhor, igreja, cante a Ele. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Ele é santo e poderoso. Cante isso, igreja, declare isso. Pegue a sua voz e cante isso. Tu és poderoso, Senhor, cante isso. Que coral bonito. Vem com tua glória nesse lugar, Senhor. Inunda esse lugar, Deus. Inunda esse lugar, Senhor. Sopra sobre cada um de nós, Deus. Oh, que maravilha, que maravilha. Tu és poderoso, Senhor, Tu és poderoso. Não nos deixe sair da Tua presença, Deus. Oh, Pai. Nós não somos merecedores, Senhor. Oh, Pai, que temos nós além de Ti, Senhor. Oh, que maravilha. Tua presença, Pai, nos constrange. O Teu amor nos consola. O Teu refrigério nos traz paz, Senhor. O Teu Espírito nos renova, nos fortalece. A Tua mão nos sustenta. Aleluia. Quebrando nosso coração, Senhor. Lágrimas, ó Deus, de arrependimento, de conserto, quebrando nosso coração essa noite, ó Deus. Vem quebrantar nosso coração, Pai. Nós queremos, ó Deus, avivamento. Nós queremos, ó Pai, despertar a mente espiritual.
Nós queremos, ó Pai, mudança de caráter. Nós queremos, ó Pai, santidade. Nós queremos obediência. Nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito, pelo vento para o Teu Espírito. Queremos, ó Pai, ser dirigidos por Ti, Senhor. Aleluia. Queremos ser guiados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor com muita alegria. Deus é bom.